versículo 28. Todos acharam? João, capítulo 19. A palavra diz assim: depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que pudesse cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embebedaram uma esponja de vinagre, e pondo-a sobre o bisopo, a colocaram na sua boca. Logo que Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Os judeus, pois, porque era preparação para que os corpos não ficassem na cruz no dia do Shabat, porque era grande o dia do Shabat, pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e que fossem tirados dali. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro do outro que com ele fora crucificado. Mas vindo Jesus e vendo-o já morto, eles não quebraram suas pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou um lado com a lança, e imediatamente saiu sangue e água. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, clamando a misericórdia, favor, a tua graça, pedimos que o Senhor fale conosco, Deus, através dessa palavra. Não me deixe, Senhor, atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Que tudo aqui, Pai, seja para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é muito profundo quando fala a respeito da conclusão do projeto de salvação. Para muitos, olhar para a cruz é entender que o pecado não tem domínio mais sobre a vida do homem. Porque Jesus, ele veio para nos libertar do pecado. Porque um dia nós éramos escravos do pecado, mas com a morte de Cristo na cruz do Calvário, pelo sangue derramado, nós temos um livre acesso à graça. E o que vemos é que muitas vezes nós deixamos isso passar em branco. E às vezes eu não estou falando do mundo, estou falando mesmo da igreja. E quando Jesus está na cruz, assim como nós lemos no capítulo 19, a partir do versículo 28, e aí já começa assim: depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas. Para Cristo, para Ele já estavam terminadas. Mas no sentido o quê? Porque Ele ainda não havia dado o último suspiro. Como Ele disse: tetelestai, está consumado. A cédula da condenação ela foi paga. Porque assim como diz as Escrituras, Jesus ele não veio para matar o diabo, ele não veio para destruir o diabo, mas ele veio para destruir as obras do diabo. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele sendo Deus, ele teve que nascer como homem, porque o Espírito ele não tem sangue. E para que o projeto de salvação ele fosse consumado, ele fosse cumprido o projeto, é necessário que o sangue fosse derramado. E não era qualquer sangue. E o fato de Jesus sendo Deus encarnado, a Bíblia fala que ele se esvaziou de si. Ele não usurpou aquilo que ele tinha como direito.
Por isso que todas as vezes, quando Jesus ele orava ao Pai, ele falava: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes. Ou seja, desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Jesus, ele sendo homem aqui, Jesus ele teve dor de cabeça, Jesus ele teve sono, Jesus ele sentia cansaço. Mas uma coisa que nós vemos que Jesus ele era enfático em dizer é que tudo que ele fazia, ele não fazia porque ele queria fazer, mas ele fazia aquilo que o Pai. Tudo que ele via o Pai fazer, ele fazia. Ele fala assim: eu trabalho porque o meu Pai também trabalha. Eu trabalho até hoje porque meu Pai também trabalha. Ou seja, tudo que Jesus fazia, ele não fazia por si. Quando Jesus, ele antes dele ser preso, antes dele ser levado para o Calvário, Jesus ele estava no Getsemane. E a última oração que Jesus fez ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nós notamos que Jesus e o Pai tinham vontades diferentes. Porque ele fala assim: eu faço a vontade do meu Pai, eu faço a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus como homem, Jesus ele estava em aflição, Jesus ele estava em dor. E muitos se escandalizam quando eu falo que o momento mais triste e angustiante de Jesus não foi na cruz, foi no Getsemane. Depois de orar pela terceira vez, de orar pela segunda vez, Jesus ele se abaixa, ele se enjoelha, que era um momento de reverência que Jesus tinha ao Pai. E a Bíblia fala que ele se ajoelha e o fato da aflição, do pecado do mundo que estava sobre Jesus, ele suou sangue. Isso não é um evento comum. A ciência vai dizer que é alguma coisa que aconteceu ali, mas isso é inexplicável. O peso do pecado que estava sobre Jesus não era qualquer peso. Agora você imagina um mundo hoje, eu não sei quantos bilhões de pessoas existem no mundo, mas Jesus ele morreu por cada um. E quando a palavra fala assim, ele morreu pelo pecado da humanidade, mas aí as pessoas falam: mas pecado, mas não são vários pecados? Porque o pecado original que deu origem à morte do homem, Jesus estava naquele momento ali na cruz. Antes de ele ir para a cruz, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele fala que ele toma cada gota. E aí, levando para uma reflexão, eu estava ali e falei: Senhor, eu não sei o que eu vou pregar hoje. Eu não sei, eu não tive tempo para estudar, o meu dia foi muito corrido. E aí o Senhor me levou para esse texto, para a gente possa refletir o que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus, depois de sofrer uma grande tortura, porque para entender o contexto da crucificação, a gente vai entender que o Império Romano era uma das formas de penalizar o cara mais perigoso, o homem de mais, a pessoa de mais periculosidade, era a cruz. Porque existiam 3 formas de condenar um ladrão, um bandido ou um assassino. Era enforcamento, decapitação, 3 não, eram 4. Enforcamento, decapitação, queimado vivo e a crucificação, né? A crucificação. Mas dentre todas elas, a crucificação era pior. E Jesus ele cumpriu ela. Mesmo não tendo nenhum pecado, Jesus foi na cruz. Mas a gente pergunta: por que então Jesus foi para a cruz? Porque ele não tinha pecado. Porque Jesus, quando ele vai para a cruz, a Bíblia fala que ele se torna maldito. Aí a Bíblia fala assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, para que Jesus pudesse descer ao inferno. A Bíblia fala que Jesus ele se fez pecado por nós. E quem peca vai para onde?
nas profundezas. Jesus, ele desceu ao mais profundo do abismo, para que ele pudesse resgatar o mais vil pecador que estava lá. Por isso que ele se torna maldito por nós, e pelo fato de Jesus ir para a cruz, ele estava mostrando para a humanidade: olha, eu não pequei, mas eu estou pagando o seu pecado. A cédula da condenação, a dívida que estava sobre mim e sobre você, eu estou levando ela. O diabo, ele não vai ser julgado. A Bíblia fala que ele já está julgado, porque o martelo do juiz já foi batido na cruz do Calvário. A Bíblia fala que o inimigo das nossas almas, ele tem um pouco de tempo. Por isso que ele está agindo de uma forma a alcançar o maior número de pessoas para que possa levar com ele. Porque a Bíblia fala que o fogo que foi aceso não foi o diabo que fez. O fogo que foi aceso foi o próprio Deus, que a Bíblia fala que Deus, ele é fogo consumidor. Só que existe dois tipos de fogo, dependendo da pessoa que vai receber. A Bíblia fala que no final, quando vai ser provado aquele que é palha, joio, feno, e aquele que é prata, ouro e diamante. E Jesus, quando Jesus ele estava ali na cruz do Calvário, assim como nós lemos a palavra, o que foi oferecido para Jesus é um sinônimo de humilhação. A Bíblia fala, a Bíblia não relata, mas eles falam que, segundo grandes estudiosos, não estou falando teólogos, estou falando estudiosos da Bíblia, Jesus ele foi crucificado nu. Era uma forma de expor a vergonha. A festa do Shabat, que seria uma festa judaica, um grande número de pessoas estavam se dirigindo para Jerusalém. E o local onde foi a crucificação de Jesus era um local onde todo mundo passava e todo mundo via, ficava visível. E em cima a inscrição que estava, que Pôncio escreveu, o rei judeu. Eu sou o rei judeu. Ou seja, é uma forma de humilhação, porque assim como quando Jesus foi interrogado por Pilatos, ele disse: eles estão dizendo que você é rei. Aí ele diz assim, a resposta de Cristo: tu dizes. Mas ele dá uma resposta ainda e fala assim: eu tenho poder para te soltar e eu tenho poder para te crucificar. Ele falou assim: nenhum poder é te dado se meu Pai não tivesse concedido para você. Aí ele dá uma resposta e ele fala assim: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo, o meu reino é eterno. Talvez se fosse qualquer outro ser humano, ali na presença de Pôncio Pilatos, ia falar: eu não vou morrer para esse povo. Porque Jesus sabia, ele já tinha presenciado que as pessoas que estavam ali iam rejeitar ele. E quem crucificou Jesus não foi Roma, foi a religião. Quem crucificou Jesus foi o Sinédrio. Mas é pesado o que eu vou dizer para vocês. O Pai mandou Jesus para a cruz. Quem matou Jesus não foi o Pôncio Pilatos. Quem matou Jesus não foi o Sinédrio. Quem matou Jesus não foi Roma. Foi o Pai. Ele mandou o seu filho para o sacrifício. E quando a gente volta lá atrás, a gente vai ver que Abraão, ele tipificava o Pai. Quando ele coloca Isaac em cima do altar, prepara a lenha, pega o cutelo, que era uma arma de sacrifício, era um punhal de sacrifício, que era ficado direto no coração.
ali apresentava o Pai e apresentava também o Filho. Então entenda uma coisa: Deus, para salvar a humanidade, o amor de Deus por nós, Ele matou sua própria filha. Porque tudo já estava programado. Não foi ninguém que foi lá assim: olha, Jesus, nós vamos matar Jesus. Quando a gente vai na Escritura, você vai ver que o tempo todo eles tentaram contra a vida de Cristo, mas só foi consumado no momento que estava estabelecido. Eles tentaram jogar Jesus no penhasco. Quando Jesus começou a operar curas, começou a operar milagres, eles falaram: ele está curando no sábado. Tem cego voltando a enxergar, tem aleijado voltando a andar. E é assim que a religião faz com a vida do homem. O religioso, ele mata, ao invés de edificar. É triste falar, eu sempre falo, a igreja dos nossos dias, ela virou tribunal. A igreja que foi estabelecida para curar. O que Jesus disse para a igreja? Vai, pregue a minha palavra, cure os enfermos, expulse os demônios. E aquele que crê, a Bíblia fala, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aqui Jesus está falando, crê e se for batizado, não é só crer e ir lá e se molhar. Porque quando eu creio e vou lá e me molho, tomo um banho, é como se eu estivesse tomando um banho de chuveiro. Eu preciso sim acreditar em Jesus, mas eu preciso me arrepender dos meus pecados. É necessário que eu tenha um arrependimento, um verdadeiro arrependimento genuíno. Para que quando eu olho para esse texto de João capítulo 19, a partir do versículo 28 e 29, quando Jesus ele recebe a esponja de vinagre, é duro, porque a esponja de vinagre está ali, não está por acaso. Era mais um ato de humilhação, porque a esponja, as mesmas esponjas que eram usadas nos banheiros públicos de Roma, quando as pessoas, era costume da época, não se usava, não existia hoje material de higiene e limpeza como antigamente. As pessoas usavam as privadas, né, públicas, e essa esponja ela ficava com um pedaço de madeira, ela ficava dentro de uma bacia com vinagre. E as pessoas se limpavam com aquela esponja. E depois voltavam a colocar essa esponja lá porque ela era um bactericida. Olha o sofrimento de Cristo e a humilhação de Jesus para que hoje nós estivéssemos aqui. Quem faria, quem assumiria o compromisso de ir para a cruz e ainda sofrer escárnio, passar por humilhação e ainda ser rejeitado? E ser rejeitado por aqueles que ele foi para salvar, mas ele rejeitaram a graça. E muitos estão rejeitando a graça de Jesus. Eu não mereci estar aqui. Eu falei: Senhor, eu não mereço estar aqui. Quem de nós merece estar aqui? E o sofrimento da cruz é o sofrimento mais terrível. Porque a queima, logo depois que a igreja foi estabelecida, que Roma, né, foi incendiada, Nero incendiou Roma e botou a culpa nos cristãos. Aquilo enlouqueceu, na verdade enlouqueceu, o diabo estava usando ele. A ação satânica do inimigo, ela é desde a antiguidade. Então era uma forma de fazer com que a igreja tentasse parar a igreja. Mas cada sangue que era derramado na arena, né, nas arenas do Coliseu, era uma semente que era jogada no chão. Imagine você pegar pegar um espigo de milho que tem várias sementes, e cada espiga de milho daquela representava um cristão. E todas as vezes que Roma decepava aquela espiga, aqueles grãos caíam no chão, e o sangue que era derramado, a igreja crescia. Foi o período em que mais que a igreja cresceu, e era uma igreja viva, uma igreja do fogo. E Jesus ali, naquele momento de agonia, Jesus ele estava entre os dois ladrões. O sofrimento de Cristo, a palavra fala que ele já
já estava já nos últimos segundos da sua vida. Porque a morte de cruz é uma morte terrível, porque quando a gente vai na Escritura, havia a circunstância que o ladrão, a pessoa que era crucificada, ela chegava a ficar 3 dias penduradas. Aqui, o que foi relatado na Escritura foi apenas um evento, e ali eles só morreram antes, porque era o Shabat. Porque era uma sexta-feira, e quando virava depois das 18 horas, já era o sábado. O calendário nosso, gregoriano, é um calendário diferente do calendário judaico. Então, depois das 18 horas de sexta-feira, já pode contar como sábado. Então, eles não deixavam nenhuma pessoa que estava sendo condenada à crucificação virar. Então, tinha que matar, morrer e tirar todos. Mas muitos eventos históricos que aconteceram, de pessoas que ficaram 3, 4 dias penduradas, agonizando. E a ideia do sacrifício ali que era realizado, né, da humilhação, era porque a pessoa, eles vissem o sofrimento, olhassem para aquelas pessoas que estavam sofrendo, para eles refletirem o que eles fizeram. Agora você imagina uma pessoa que veio só distribuir o amor, uma pessoa que distribuiu paz, uma pessoa que distribuiu esperança, uma pessoa que curou, pessoas que libertou, pessoas que estavam há 18 anos aleijadas, encurvadas. E ele disse: essa filha de Abraão estava aprisionada e eu vim e libertei ela. Porque assim como Isaías 61, no capítulo 1, fala que o Senhor me ungiu, e ali apontava para Cristo, porque Jesus ele veio para libertar, Jesus ele veio para curar, Jesus veio para salvar, e veio para pregoar um ano aceitável. O que é um ano aceitável do Senhor? É um ano que as pessoas vão entender. As pessoas precisam entender que Jesus ele estava cumprindo uma agenda celestial que o Pai havia estabelecido para ele. E o mais difícil era ficar com os braços estendidos e ainda depois de perder muito sangue, porque os ossos que eram amarrados, os chicotes que Jesus sofreu, o martírio, né, a humilhação, eles colocavam pedaços de ossos, a ponta dos chicotes tinha um pedaço de osso, pedaços de ferros. E ali, pessoal, eu estou falando aqui, irmãos, com base naquilo que eu estudei há muito tempo atrás, de pessoas que estudaram, historiadores, que eles mostraram, e há eventos históricos, que Jesus, as costas de Jesus estavam com nervos aparecendo. Nervos, pela intensidade das chicotadas que ele levou. A cada chicotada que ele levava, a carne era arrancada, porque os ossos, imagina você pegar uma ponta de osso e amarrar no chicote, aquelas pontas de osso, e quando bate, a carne é arrancada. Jesus ele teve a carne das suas costas arrancada. Nervos, tendões, costelas estavam aparecendo por causa da tortura. Ou seja, um ser humano comum não aguentaria. As pessoas que estavam torturando Jesus se admiravam porque esse homem ele não cai. Olhar para Jesus e ver Jesus perdendo já praticamente todo o sangue. A maior parte do sangue de Cristo caiu lá na tortura, ainda lá no pretório, que era o local onde ficavam os centuriões, era o local onde os prisioneiros ficavam. Mas quando Jesus ele está na cruz do Calvário ali, a palavra fala que Jesus ele dá o último suspiro. E a última palavra de Jesus foi: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Agora, por que eles quebraram as pernas? Era uma forma,
só para me entender, eu não sou médico, mas eu posso tentar explicar. Por que quebrar as pernas adiantava a morte? Agora você imagina uma pessoa crucificada em pé, pés pregados, o diafragma pressionado, porque você tinha que segurar, e você tinha que firmar com as pernas. E uma forma de adiantar a morte era quebrar as pernas. Porque quando você quebrava as pernas, você não tinha suporte. E o seu corpo arriava. Quando o seu corpo arriava, você não respirava. E a maioria das mortes de crucifixão era por asfixia. Jesus, às vezes eu fico imaginando, olhando, conjecturando o sofrimento de Jesus. Os pregos de 20 centímetros, os cravos, não eram pregos, eram cravos. Antigamente, se fossem os pregos que eram utilizados hoje, talvez não doía tanto, porque são pregos lisos. Mas os cravos eram quadrados, assim, de 20 centímetros. Colocar um pé sobre o outro. Muitos falam que Jesus foi crucificado com os pés assim, ó, nas laterais. Porque não tem registro histórico de que Jesus foi crucificado com um pé em cima do outro. Foram encontrados fósseis de pessoas que foram crucificadas e os pregos estavam nas laterais. Ou seja, eles colocaram os pregos assim, ó, entre o tornozelo. E uma forma de avançar, adiantar a morte, era fazer com que as pernas fossem quebradas. Só que quando Jesus, a Bíblia fala que Jesus ele ia morrer e nem um osso dele ia ser quebrado. A profecia ela era certeira. Jesus não teve osso quebrado. Então, ou seja, isso só afirma que quando eles pregaram Jesus, o prego não atravessou o osso, mas atravessou entre as junturas do osso. Porque se atravessasse o osso, tinha quebrado os ossos dele. Mas não atravessou. E aí, uma reflexão para nós é que quando Jesus ele é colocado no sepulcro, a palavra fala que Jesus ele permanece sábado, né? No sábado de manhã. A Maria Madalena, no domingo de manhã, ela vai no sepulcro, que era o terceiro dia, e ela não toca o corpo lá. E Jesus já havia ressuscitado, só que depois ele aparece. E elas vão até os discípulos, aí Pedro e João, a Bíblia fala que Pedro e João vêm até o sepulcro, João não entra. Pedro entra e vê o lenço dobrado. Na sexta-feira, na quinta-feira, Jesus tinha pedido a João, Pedro e João, prepara a ceia. E na ceia era o costume de usar o lenço, o guardanapo, para falar. E o costume judaico também era que todas as vezes que o anfitrião saísse da mesa, o convidado especial de honra saísse da mesa, e o lenço dele estivesse dobradinho, ele ia voltar. Se o lenço estivesse assim, ele não voltaria. Quando Jesus morre e vai no sepulcro, Pedro vai e olha o lençol de Jesus estava no chão, mas o lenço que estava na face de Jesus estava dobrado. Pedro entendeu, porque Pedro tinha preparado a ceia. Ou seja, ele vai voltar. Ele volta. Então, o lenço dobrado apontava para nós, apontava para eles e aponta para nós que Jesus vai voltar. Porque todas as vezes que o lenço estava assim, ele não voltaria. Se o lenço tivesse jogado, a nossa esperança, nós não teríamos esperança. Mas a Bíblia deixa tão claro que quando eles entraram no sepulcro, quando Pedro entrou no sepulcro, o lençol que estava envolto de Jesus estava no chão, mas o lenço estava dobrado. E aí, uma reflexão para nós nessa noite.
Cristo representa para mim e para você? Jesus, ele disse, quando ele estava com os discípulos, ele estava com a multidão, e aí as pessoas estavam procurando a mãe dele, a mãe e o pai dele estavam procurando ele, desesperado. E eles disseram, vocês viram Jesus? Ele falou, não vi não, mas eu acredito que ele está no templo, que era o local que ele mais gostava de ficar. Quando ele não estava no templo, ele estava na praça. Quando ele estava na praça, ele estava no mar da Galileia. E eles foram até Jesus, ele estava com uma multidão de pessoas, e aí as pessoas chegaram nele e falaram, seu pai e sua mãe estão te procurando. Ele falou assim, quem são meu pai e minha mãe? Esses aqui são os meus irmãos. Então, o amor de Jesus por nós, ele não tem limite. O amor de Cristo por nós não tem limite. A humilhação que Jesus passou, o sofrimento que Cristo passou. Eu não estou aqui pregando para que ninguém tenha dó de Jesus. Jesus, ele nunca pediu, olha, quando eu morrer, eu ressuscitar e for para o céu, vocês tenham dó de mim. Mas uma coisa ele disse, vocês se arrependam. A palavra diz que aqueles que se arrependeram, aqueles que creram e foram batizados, foram salvos. Mas o mais interessante é que com a morte de Cristo, Jesus não havia ressuscitado ainda. Nesse evento aqui, quando Jesus ele diz tetelestai, está consumado, houve um grande tremor. Houve um grande tremor. E quando Jesus ele entregou o seu Espírito, a Bíblia fala que centenas de pessoas ressuscitaram e apareceram para muitos em Jerusalém. Aí você tira a conclusão, esse texto ele não deixa claro se as pessoas que estavam ali, que ressuscitaram, essas pessoas elas viveram quanto tempo? Fala. Mas uma coisa eu sei, que a morte de Jesus, foi necessário que Jesus morresse para que nós tivéssemos vida. Foi necessário que nós morrêssemos para que morresse com Cristo, o velho homem morresse com Cristo para que nós pudéssemos ser uma nova criatura. Por isso, todas as vezes que eu aceito a Cristo, eu não preciso somente levantar minha mão e falar, olha, eu aceito a Cristo. Não. A Bíblia fala, eu aceito a Cristo, eu confesso a Ele, mas eu preciso ter o quê? Comunhão com Ele. A Bíblia fala assim, aqueles que permanecem em mim vão dar fruto. E o meu Pai é o lavrador. Mas aqueles que não derem fruto, meu Pai vai fazer o quê? Corta. Ele lança. A palavra de Deus ela é muito clara e muito simples. Porque a palavra está sendo anunciada. A palavra está sendo pregada. E o mais interessante disso tudo, porque depois da morte de Jesus na cruz do Calvário, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Nesse fato aqui, Jesus estava sozinho. Somente João estava junto com Maria, Madalena e sua mãe. Todos os 11 discípulos sumiram. Pedro falou assim, Senhor, se o Senhor for preso, se o Senhor morrer, eu estou junto contigo. Eu pego e não largo. E o diabo ele é muito astuto, porque ele tentou, antes, Jesus falou assim, Pedro, Satanás tentou penetrar você, mas eu orei por você, ou seja, eu orei ao Pai para que te desse livramento. Mas mesmo assim o inimigo usou Pedro, porque quando Jesus foi preso no Getsemane, Pedro fugiu. Eu não conheço esse homem. Ou seja, Jesus
foi negado 3 vezes por Pedro. Jesus foi negado 3 vezes por Pedro. Ou seja, é como se Pedro tivesse subido uma escada e desse 3 passos para trás. Só que quando Jesus ele ressuscita, depois que Pedro vai ao sepulcro e olha, vê o lenço que estava dobrado, Pedro fica muito triste. Na visão deles, levaram um pouco do mestre. Mas quando Maria chega para ele, olha, Jesus pediu para que vocês vão para Galileia, né? Ali para Genezaré. E quando Pedro estava já desesperado, já estava angustiado porque ele havia negado Cristo, Pedro já não se considerava mais seu discípulo. Agora você imagina um homem que havia presenciado, andado junto com Jesus, e Jesus ele tinha um amor muito grande por Pedro. Por mais turrão, grosso que Pedro era, Jesus estava ensinando, estava doutrinando Pedro. E Pedro já não se considerava. O anjo chega para Maria e fala: Maria, fala com Pedro, com os discípulos e a Pedro. Ou seja, o próprio anjo já sabia que Pedro já não se considerava mais o discípulo dele. Porque imagina você andar com uma pessoa que você ama, que você gosta, que você preza por ela, e no momento que ela mais precisar, você vira as costas para ela. Pedro, imagina o coração de Pedro. Eu fico me colocando no lugar de Pedro. Porque você está junto com uma pessoa que te amou, que te deu um exemplo, que foi a pessoa mais inspiradora para o meu crescimento, e de repente eu abandono essa pessoa. E Pedro fala assim: eu não mereço, isso acabou de. E Pedro fala assim: eu vou pescar. Quando Pedro estava junto com os outros discípulos, ele falou assim: eu vou pescar. Ou seja, o que Pedro estava falando, eu vou voltar para aquela mesma vida que eu vivia antes. Para mim acabou. Desespero de Pedro, falar: para mim acabou, a minha tristeza, a minha angústia, eu vou voltar a pescar. Só que Jesus ele é fantástico, porque da mesma forma que Satanás ele tentou contra a vida de Pedro, depois que Pedro negou 3 vezes, Pedro estava no mar junto com os outros discípulos. Aí Pedro olha para a beira da praia e já estava amanhecendo. E a palavra fala que quando eles olharam e viram uma pessoa andando, só que Jesus com o corpo glorificado, Jesus ficou diferente, porque o corpo glorificado de Cristo, as pessoas não reconheceram ele. E Jesus, a cena para comer, tem algo para comer aí. E quando João ouve a voz de Jesus, ele fala assim: Pedro, é o mestre. Pedro largou tudo. Pedro pulou do barco e saiu nadando e foi até Jesus. Ou seja, eu quero ver mais uma vez, eu quero estar perto mais uma vez. Só que aí quando Jesus chega, Pedro chega perto de Jesus na beira da praia, havia um fogareiro aceso com peixe e pão, estava assando. E aí Pedro Jesus ele senta do lado de Pedro, os outros discípulos ficaram até acanhados: será que é Jesus mesmo? E Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí ele fala assim no final: apacenta as minhas ovelhas. E ele fala de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, eu já te disse que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E ele pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, Pedro tinha dado 3 passos para trás quando nega Jesus. E Jesus fala assim: agora eu estou fazendo você voltar os mesmos passos que você deu para trás, você vai voltar para frente. E Jesus está falando assim: naquela mesma geografia que você caiu, quando você olhou pela 3ª vez, você estava do lado de um fogareiro se aquecendo. Você me negou pela 3ª vez ali. Eu estou na mesma geografia mostrando para você que você pode até ter desistido de mim, mas eu não desisti de você, Pedro. A cruz mostra a morte de Jesus na cruz.
o está consumado de Jesus na cruz mostra para mim e para você que Ele não desistiu de nós. Aleluia, Jesus. Ele não desistiu de nós. Obrigada, Jesus. E Ele ainda não desistiu de nós. Obrigada, Jesus. É por isso que nós estamos anunciando a palavra de Deus. E muitos que estão no mundo aí, na beira da porta do boteco, Jesus, Ele não desistiu deles. Muitos talvez vão ouvir essa mensagem, muitos que estão ouvindo essa mensagem, ou poucos que estão ouvindo essa mensagem pela live. A palavra de Deus está falando: olha, eu não desisti de vocês. Por mais que vocês tenham me negado, por mais que vocês tenham me trocado, por mais que vocês tenham adulterado, que era um crime contra o Senhor, que era uma abominação contra o Senhor, o adultério, porque o adultério não fala de traição de homem com mulher, porque Deus fez uma aliança com o povo, Jesus fez uma aliança conosco, e quando nós quebramos essa aliança, nós estamos adulterando. Quando nós trocamos Ele por qualquer outra coisa, nós estamos adulterando. E que fica essa mensagem para mim e para você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas o mais interessante disso tudo, o finalzinho é o mais fantástico, que a palavra fala que quando eles quebraram as pernas, eles olharam o centurião com a lança, quebrou a perna do primeiro, quebrou a perna do segundo. E quando foi para até Jesus para quebrar, eles viram que Jesus já não tinha mais vida. E aí o chefe, né, o legionário lá, o centurião, falou assim: fura, atravessa na costela, porque se ele estiver ainda com vida, porque ia direto no coração. E quando o centurião furou, quando ele tirou a lança, caiu água e sangue. Oh, Jesus. Jesus é a água da vida. Para que aquele centurião, segundo estudiosos, o centurião se converteu. A Bíblia não fala, mas estudiosos dizem que ele se converteu quando a água caiu sobre ele, caiu na face dele. Jesus é a água da vida. A medicina, a ciência vai falar que era água pleural, mas não é água pleural. Jesus é a água da vida. A mesma água que Jesus verteu na cruz do Calvário sobre aquele homem foi a mesma água que a mulher samaritana bebeu. Aleluia. A mesma água que verteu na cruz do Calvário foi a mesma água que o povo hebreu bebeu quando Moisés tocou na rocha. Porque ele disse assim: a água que eu te der, ela se fará um rio que vai fluir para a vida eterna. Entenda uma coisa: a morte de Jesus Cristo foi muito além de uma morte, sacrificial. A morte de Cristo, ela nos deu esperança, nos deu autoridade. Aleluia. E nos deu poder. Aleluia. Porque a palavra fala que quando Jesus ele era levado ao céu, ele disse assim: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele fala assim: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. Aleluia. E só quem conhece a história em Atos 2, quando eles estavam no cenáculo, a palavra fala que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E Jesus, ele derramou o Espírito Santo sobre eles. Pedro, que falava zóis, unhas, orelha, pregou e 3.000 pessoas foram batizadas. Pedro entrava nos lugares, a sombra, não é a sombra, o poder que estava sobre ele, curava, as pessoas levantavam, o cego voltava a enxergar. Pessoas que estavam endemoniadas, os demônios saíam gritando. Aleluia, Jesus. É esse poder, é essa autoridade que Cristo coloca sobre nós.
Aleluia, Jesus. É essa autoridade que está sobre a sua vida, irmão. Aleluia, Jesus. Essa autoridade que está sobre a sua vida, irmãos. Essa autoridade está sobre a sua vida, pastor. Pelo poder do nome de Jesus, todo joelho se dobra. Aleluia. Jesus, ele deu todo o exemplo para nós. Já estou terminando. Jesus, ele deu todo o exemplo para nós. Quando Jesus, ele monta no jumentinho e entra em Jerusalém. Jesus está mostrando, olha aqui, eu sou humilde. Mas quando eu estiver no meu reino, você vai me ver montado num cavalo branco. E uma faixa pendurada, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E essa mesma Bíblia fala que ele virá. Com milhares, com miríades e miríades. Olha, gente, eu não consigo calcular isso. Estou todo arrepiado. Eu não consigo calcular isso. Miríades e miríades. Imagina um número incontável de anjos. E ele vai pegar cada escolhido no canto nos cantos da todo arrepiado. Agora ele está. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Mas aí já vai ser tarde. É por isso que Jesus, o Senhor, ele tem pressa. Por isso que Jesus eu sempre já falei, e isso tem se confirmado. Não estou falando que eu sou profeta, nada. Deus vai derramar um avivamento poderoso sobre a terra. Porque a chuva serôdia, o que é a chuva serôdia? É a chuva antes da colheita. Essa chuva serôdia, ela vai ser derramada sobre a igreja. Não só sobre a igreja, mas vai precisar sobre a igreja, porque a igreja está fria e morta. Porque na igreja lá do céu Jesus fala assim: você não é quente e nem fria, és morta, eu vou me tirar da minha boca. Então aguardem que em breve vai ser derramado um poderoso avivamento sobre a terra. Entenda uma coisa: vai ser necessário ter um lugar assim para cultuar e você ser batizado com o Espírito Santo. O avivamento vai ser tão poderoso que você vai passar na beira das pessoas e elas vão ser batizadas com o Espírito Santo. O avivamento vai ser tão poderoso que você vai passar perto das pessoas e pessoas que estão endemoniadas vão ser libertas. Foi assim que aconteceu na Rua Azusa com o William Seymour. De 100 em 100 anos, Deus derrama um avivamento. E eu acredito que esse será o último avivamento que vai acontecer. E vai ser um dos maiores avivamentos da terra. E se não derramar sobre a Europa está destruída. Satanás já tomou a Europa. É por isso que a gente vê muitas pessoas falando: olha, Deus apontando que muitos missionários estão indo para a Europa. Porque é necessário que a palavra seja ministrada lá. É necessário que o poder e a glória de Deus estejam na Europa. Não só na Europa, mas em outros países, por exemplo, a China, por exemplo, onde as igrejas não têm liberdade para cultuar. Então, Deus ele vai derramar um poderoso avivamento, ele vai enviar missionários, ele vai enviar evangelistas, e você missionalista. A Europa vai ser varrida pelo avivamento, que é necessário, assim como John Wesley, quando pregou, quando profetizou, e ele andava em meio à guerra, quando a peste negra estava dominando a Inglaterra, pessoas mortas no meio da rua, John Wesley pulava por cima dos cadáveres, mas ele não deixou de pregar a palavra. E Jesus ele vai derramar um poderoso avivamento, assim como em Atos 2, assim como ele profetizou: não saiam de Jerusalém. Ou seja, porque não sair de Jerusalém, hoje nós estamos, porque a nossa Jerusalém não é a física, a nossa Jerusalém é a celestial, e nós devemos permanecer com o nosso coração na Jerusalém celestial, porque é de lá que vem a glória, é de lá que vem o poder e a autoridade sobre a igreja. Então que fica essa mensagem: entenda, o lenço está dobrado, acredita, tenha fé, Jesus ele vai voltar. Entenda, Jesus ele colocou a autoridade sobre mim e sobre você. Jesus ele apenas morreu, ele apenas não morreu somente para que eu pudesse vir para cultuar, não, ele me deu liberdade.
Ele me deu autoridade para pegar. Aleluia. Ele veio para que eu pudesse ser livre da escravidão do pecado. Tem louvor, gente?